Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de quarta-feira, dia 18 de janeiro do ano de 2023? O ano da mudança, o ano da esperança, o ano que o Senhor preparou para haver mudança em minha vida, em sua vida. Basta nós tomar uma decisão. Que Deus possa te abençoar, meu amado, nessa noite de quarta-feira. Como é que vocês estão? Estão todos bem? Meus amados, queria começar contando uma história que para nós se traz até real. Tinha um menino e ele olhava para o céu e falava para o pai: Pai, olha aquele aviãozinho, que bonito, que lindo, pequenininho, cabe até na minha mão. O pai pegou aquela criança e levou até o aeroporto mais perto. E quando chegou lá e mostrou para o menino, perguntou para ele se aquele avião cabia na mão dele. Ele disse que não, pai, que aquele era grande. Assim somos eu e você com Deus no nosso dia a dia. O nosso Deus é do tamanho que eu e você vemos Ele. Muitas vezes, mediante das coisas que estão acontecendo em nossa vida, achamos que o nosso Deus é grande. Mas muitas vezes, mediante das circunstâncias, das aflições que nós vamos ter no mundo, achamos que o nosso Deus é pequeno. Mas de que forma você vê o nosso Deus nesta noite? Você vê Ele pequeno ou Ele grande? Fica essa resposta para você mesmo, tá? Meus amados, abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis. E o capítulo é o 5 e o versículo é o 1. O título diz: Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. No 2, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. No 3, disse ela a sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor assim, e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberá que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que o cure da lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, como pode tirar vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra? Notai, pois, verdes, que procurai um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgaram as suas vestes, mandou dizer ao rei: por favor, ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensa eu que ele sairia ter comigo?
pois se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus moveria a mão sobre o lugar da sua lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rio de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar limpo? E voltou e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas de ti lava-te e ficará limpo? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoantes as palavras do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Vocês verem a importância de um profeta, de um homem de Deus, dele disser algo. Aqui, Naamã era um oficial de respeito. Naamã era um oficial importante. Ele era um herói de guerra. Só que tinha um porém, ele era leproso. Nós vemos que a cura de Naamã, ela era o quê? Não tinha como acontecer. Era uma doença incurável. Esse versículo, meus amados, abre os nossos olhos para enxergar que apesar de todo o poder, ou seja, Naamã, ele era um oficial do exército, ele tinha todo o poder, status. Quantas vezes nós conhecemos pessoas que são poderosas financeiramente também, que têm status, mas estão doentes, estão leprosos. Naamã, ele queria ficar curado da lepra. Naamã, ele queria comprar a bênção, que ele foi preparado. A Bíblia está nos dizendo que ele saiu de casa, quando ele foi em direção a Israel, aqui no 5, respondeu o rei da Síria: vai, anda e envia uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Vocês podem ver que o profeta aqui, para curar Naamã, através de Deus usou o profeta não cobrou nada. E hoje o que nós estamos vendo nos dias de hoje é barganhança com Deus. Faz isso que Deus dá aquilo. Não, Deus faz sem cobrar absolutamente nada em sua vida. Você não precisa dar o que você tem para Deus fazer algo em sua vida, porque Deus, ele é misericordioso. Deus, ele nos ama tanto que ele deu o mais importante, que foi o seu único filho. O seu único filho ele deu por amor de mim, por amor de você. Talvez você não tenha noção quanto foi difícil para o nosso Deus, para o nosso Pai, entregar o seu único filho para que eu e você tivesse vida, e vida com abundância. E Naamã aqui, ele queria que o homem de Deus chegasse até ele, colocasse a mão nele, abraçasse, falasse algo mais fácil para ele fazer, porque ele não queria entrar no Rio Jordão. E ele ainda tirou o sarro dizendo assim: porventura não será os rios, diz aqui, não será o rio de Damasco melhores que todas as águas de Israel? Isso é por causa do poder. Nada podemos fazer, meus amados, diante de uma doença, diante de uma situação. Você pode ter dinheiros, como nós vimos agora por último, ainda era chamado de rei, o Pelé. O dinheiro dele não pôde curar ele. O dinheiro dele não pôde curar. Então nós vemos que muitas vezes você que está aí desse lado aí, você é feliz e não sabe. Passa por alguma adversidade na sua vida e você prefere reclamar. Passa por algum momento difícil e você prefere murmurar. Não, meus amados, não murmure. Esse ano é o ano da mudança. Se você quer mudança, a mudança começa com você. Você precisa mudar. Você tem que mudar. Mas essa mudança só vai acontecer
se você assim quiser. Porque se você não quiser, não vai acontecer absolutamente nada. Então nós temos que querer a mudança. E aí, como Naamã, nós aprendemos o quê? Aprendemos que constante o quê? Gratidão a Deus. Nós temos que ter gratidão a Deus. Nós precisamos ter gratidão a Deus, porque Deus, ele é fiel para curar de qualquer enfermidade que esteja no seu corpo nesta noite. Basta somente você crer. Se você crer, verá a glória de Deus. E aqui nós vemos mais que então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoantemente a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Voltou ao homem de Deus e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora eu te peço, aceite os presentes do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, e cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que teu servo seja dado, larva uma carga de terra de 2000 mulos, porque nunca mais oferecerei este servo holocausto e sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. O mais importante aqui, ele tinha notado que o profeta era homem de Deus. O profeta, ele não cresceu os olhos como a gente tem visto. Me dá isso e faz aquilo que Deus vai te curar. Não podemos barganhar, meus amados. Nisto perdoe o Senhor ao teu servo, quanto meu Senhor entra à casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encontra na minha mão, e eu também me tenha encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Nesta noite, longe, bem que eu queria ser perto de Eliseu, mas Deus diz para nós: fica em paz, não se preocupe, fica em paz. Aqui ele disse: vai em paz. Não, nós vamos ficar em paz. Nós precisamos, meus amados, acreditar que Deus, ele ainda faz milagres em minha vida e em sua vida, através de homens de Deus. Tem muito homem de Deus que a gente conhece, e Deus usa muito os homens de Deus aqui na terra ainda. Por causa de meia dúzia, não deixe corromper o seu coração. Não olhe para eles, olhe para a palavra. Aqui vocês veem que Geazi, ele foi atacado por lepra, porque ele cresceu os olhos naquilo que não era para colocar os olhos. Os presentes que ele trouxe para o profeta Eliseu era para ele, e o profeta Eliseu recusou, porque a bênção de Deus não se compra. E ele foi atrás e falou que Naamã estava pedindo os presentes, quando na verdade não estava. Temos que ter esse discernimento. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, te guardando, te livrando de todo mal. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, ó Senhor, nós queremos te invocar, meu Pai. Te invocar, meu Pai, para te agradecer, meu Deus, por mais esse dia de hoje. O Senhor nos acordou de manhã, o Senhor nos deu café, o Senhor nos deu pão. A esse que foi trabalhar, o Senhor permitiu ir e voltar para sua casa. A esse que foi para a escola, o Senhor permitiu, Pai. Meu Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por tudo, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor possa guardar a minha família, a família desse meu irmão que nos ouve agora nesse momento. Livra, Pai, livra de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, meus amados? Que Deus o abençoe. Um beijo no seu coração, saúde e paz, sejam todos abençoados. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Nunca maltrate alguém
quando você estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Deus abençoe, saúde e paz.